pessoal, estamos começando a nossa semana Viver de Prev. Que é isso, Marília? Vocês são loucos? Pois é, a gente vai falar a semana inteira sobre conteúdos de fundo de previdência. Exatamente aquele ativo que é o que vocês mais perguntam pra gente. Vocês querem saber tudo. Vocês querem saber sobre a parte tributária, portabilidade, por que ele é tão bom? Eu sei, pois todo dia aqui vai ter conteúdo. Eu vou começar hoje, depois tem Bruce, Breia, tem Nélio com uma parte extremamente técnica. Vocês vão amar, tenho certeza disso. Mas eu vou começar aqui falando que o fundo de previdência hoje é o melhor veículo de investimentos que a gente tem no Brasil. E por que eu tô falando isso tão certeira, fazendo uma frase tão polêmica? Porque antigamente a gente tinha, por exemplo, os fundos exclusivos, que eram veículos muito tributariamente eficientes para quem queria investir para o longo prazo. Mas, recentemente, tivemos uma alteração aí nas regras, onde o governo passa a tributar os fundos exclusivos. Então, neste momento, o fundo de previdência é o único que te permite que você não pague os come-cotas, né? Então você não tem que pagar imposto de renda a cada 6 meses e você consegue, com o imposto de renda que você pagaria, você consegue acumular juros sobre juros sobre juros e rentabilidade para você. Além disso, ele também é o único veículo que no final das contas você paga IR menor, né? Principalmente em renda fixa, que a gente está acostumado a pagar um IR mínimo de 15 ou em ações também, você acaba pagando um IR de 10. Então, ele é um veículo extremamente interessante, até mesmo se você pensa em sucessão patrimonial. Então, a gente usa muito aqui no Wealth, por exemplo, e a gente vai passar a semana inteira dissecando esse investimento maravilhoso para você. E eu vou começar falando do BMR, que é o fundo de previdência aqui da Nord que eu invisto para os meus filhos. Por que ele é bom? Para os filhos, por exemplo, Marília, porque é o que eu falei, o fundo de previdência, ele é um canal extremamente eficiente para investimentos de longuíssimo prazo. Como eu estou investindo para os meus filhos e eles são piquitoquinhos ainda, é exatamente o padrão, né? Exatamente a indicação desse tipo de fundo para que eles possam se beneficiar do imposto de renda mínimo. Então, é o que eu faço para eles. E o que eu queria para eles? Eu queria um fundo que tomasse um pouco de risco, mas que não tivesse uma volatilidade tão grande assim. E o BMR, ele tem essa característica de ter praticamente 2/3 de renda fixa e 1/3 em risco. E esse 1/3 em risco inclui ações, por exemplo, principalmente, né? Então, tem ações Brasil, ações internacionais, um pouco de fundos e 2/3 de renda fixa. Qual que é o grande diferencial do BMR, que eu acho que reflete exatamente a grande força da Nord e do que a gente faz aqui? Ele não é um fundo simples de alocação. Aqui a gente tem alocação padrão, que é a alocação alvo, mas de acordo com o cenário macroeconômico e das assimetrias do mercado, a gente faz pequenas variações nessa alocação para te dar o máximo de rentabilidade. Então, por exemplo, 2020 a bolsa caiu muito. Se adiciona mais ações, né, no seu portfólio. Por quê? Porque elas estão mais baratas, elas estão mais assimétricas. Então, se eu tinha, por exemplo, 33% de ações, eu posso aumentar para 40 e pouquinhos por cento, né? Exatamente para comprar ações no momento que elas estão mais baratas, para quando elas voltem, elas te gerem mais retorno. E o contrário também é verdadeiro, se elas estiverem muito caras, talvez diminuir esses 33% para 25%, né? Vamos supor que está naquela fase de euforia, todo mundo achando que o Brasil vai ser o país do futuro, aí você acha que tem alguma coisinha errada, né? A gente sabe que aqui, com certeza, dá certo, a gente não vai. E aí, você diminui um pouquinho a alocação de risco. Então, tá vendo um ciclo de aumento de taxa de juros vindo? Diminui um pouquinho a alocação de risco. Então, essas movimentações táticas, que não é day trade, né, gente? São movimentações de longo prazo, porque são ciclos mais longos. Elas garantem uma simetria melhor para sua carteira, né? E no longo prazo elas vão te dar exatamente essa performance a mais
que a gente está querendo ter. Então não é só um fundo de alocação, não é que você está colocando um terço em renda, 2 terços em renda fixa, 1 terço em ações. Além disso, tem uma gestão ativa para dar aquela pimentada nos seus retornos, que é isso que a gente realmente acredita aqui, e é isso que a gente vê que faz com que o seu portfólio mude de um portfólio que fica de lado para um portfólio que realmente cresce. É se aproveitar dessas oscilações de mercado. Então é isso, por isso que eu escolhi o BMR para os meus filhos, porque é um fundo um pouco mais conservador, ele vai oscilar um pouco menos, mas mesmo assim, essa parte ativa da gestão vai garantir que a gente tenha uma performance melhor mesmo com um fundo um pouco mais conservador. E é por isso que eu gosto tanto dele. Mas ao longo dessa semana, por exemplo, amanhã, o Bruce vai falar sobre um outro fundo que é o AT70. Esse fundo já é meio que o oposto, né? É 70% ações, que seguem a estratégia dele do anti-trader, e 30% de renda fixa, que segue a minha estratégia. Então é um fundo diferente, um pouco mais arriscado, mas quando você tem uma alocação de longo prazo, quando você pensa numa carteira com uma parcela maior de ações, faz muito sentido, porque no curto prazo as ações oscilam muito, mas no longo prazo elas seguem o fundamento, e se é um fundamento positivo, você tem chance de ter uma performance muito melhor. Então ele vai falar sobre isso também amanhã. Depois o Breia vai falar só sobre sucessão. Então usar esse instrumento para planejamento sucessório, essa parte é muito legal. Tem muita gente até que desconhece, né, o quanto pode se beneficiar de uma sucessão feita através de fundos de previdência, então é muito legal mesmo. E depois teremos o Nélio. O Nélio vai falar toda a parte técnica da previdência, que tem aquelas perguntinhas que vocês sempre gostam, né? A PGBL, VGBL, qual escolher, imposto, quando eu me beneficio, quando eu não me beneficio, o tipo de imposto de renda que eu declaro, enfim, todas as dúvidas que vocês podem ter. Inclusive, se vocês têm alguma dúvida sobre o plano de previdência, coloca na descrição desse vídeo que todas as dúvidas vão ser respondidas ao longo dessa semana. Então aproveita, a gente vai fazer um trabalho exaustivo aqui mesmo para esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigada, pessoal, e bem-vindos à semana. E não esqueçam, pessoal, aqui no vídeo deve ter um QR Code onde você pode obter aí todas as informações que você quiser. Muito obrigada a todos e boa semana!